e 25 de janeiro de 1912, Fortaleza, Ceará. O ar quente e úmido pairava sobre a Praça do Ferreira, onde o burburinho das conversas animadas contrastava com o toque estridente dos sinos dos bondes que cruzavam a cidade. O cheiro de maresia, trazido pela brisa que mal aliviava o calor, misturava-se ao aroma doce dos doces vendidos nas bancas. Foi nesse cenário vibrante, palco de negócios e de encontros sociais, que a tensão latente rompeu a superfície. O que começou como uma disputa velada por influência econômica e poder político se transformaria em um conflito brutal que abalaria os alicerces do Ceará. A concessão de terras para o cultivo de algodão e maniçoba no fértil Cariri, um negócio de imenso valor para a região, foi o estopim. A arrogância dos Accioli, que fraudaram o processo através de favoritismo descarado, despertou a fúria dos Dutra, uma família de comerciantes urbanos que há tempo se sentia sufocada pela oligarquia. A exposição da fraude no jornal O Unitário e a subsequente intimidação ao redator João Risonho por capangas do capitão Jerônimo Accioli marcaram o início de um embate sem volta. A promessa de justiça ecoou pela Praça do Ferreira e a luta pela honra da família Dutra e pela liberdade do comércio cearense estava lançada. A aridez do Cariri não perdoa os fracos, nem os fortes que se julgam eternos. A inocência das crianças, que logo ganhariam as ruas, seria o prenúncio de uma tempestade que o Estado inteiro viria a enfrentar. Esta é a história real da família Dutra e da família Albuquerque, que por gerações viveram como vizinhos respeitosos na região árida do Cariri, no Ceará. Desde os tempos em que os engenhos de cana-de-açúcar ditavam o ritmo da vida, as duas famílias compartilhavam a mesma terra, as mesmas secas e os mesmos anseios por prosperidade. Em meados do século XIX, uma época de intensas transformações sociais e econômicas no Brasil Império, o Cariri, apesar de seu isolamento geográfico, fervilhava com o comércio e a produção de algodão. Os Dutra, com sua terra fértil e visão empreendedora, prosperavam no ramo agrícola, enquanto os Albuquerque, conhecidos por sua sabedoria em negociações e articulação política, dominavam as rotas comerciais que ligavam a região ao litoral. Ambas as famílias representavam a fibra e a resiliência do povo cearense, conhecidas por sua honradez e forte senso de comunidade. Mas a ambição desmedida e o orgulho ferido mudariam tudo. Uma história sobre como a sede de poder, a vingança cega e a distorção do conceito de justiça podem transformar homens honrados em implacáveis inimigos. Uma lição amarga sobre o preço da intransigência, que custou não apenas a paz das famílias, mas o futuro próspero de uma vasta região e a inocência das crianças que logo seriam envolvidas no turbilhão. As crianças, filhos e filhas de ambas as famílias, cresciam juntas nas ruas poeirentas de Juazeiro do Norte e nas fazendas que pontilhavam a paisagem. Brincavam sem saber que os adultos que as amavam carregavam sementes de discórdia. A inocência dos pequenos, com seus risos e corridas despreocupadas, contrastava brutalmente com a tensão latente que pairava no ar, como a iminência de uma chuva que nunca chegava ao solo ressequido. O patriarca dos Albuquerque, o senhor Joaquim, um homem de fala mansa e olhar penetrante, sentia em seu peito a fria certeza de que o novo caminho trilhado pelos Dutra, um caminho de empréstimos vultosos e parcerias questionáveis, representava uma ameaça direta à estabilidade econômica da região. Ele via na ousadia desmedida do jovem João Dutra um reflexo da ganância que, a seu ver, corroía os valores ancestrais que tanto prezava. Do outro lado, João Dutra, impulsivo e visionário, não enxergava maldade em suas ações. Para ele, os Albuquerque eram conservadores demais, amarrados a um passado que já não trazia o progresso desejado. Acreditava que a expansão e a modernização era o único caminho para garantir o futuro de sua família e de seu povo. Cada passo de avanço que dava era visto com desconfiança pelo vizinho, alimentando um ciclo de ressentimento mútuo. Ainda sob o sol generoso da tarde, Helena Albuquerque ajustava as flores recém-colhidas no vaso rústico de cerâmica, seu rosto corado pelo esforço e pela alegria simples,
de ver a casa perfumada. Aos 42 anos, seus cabelos castanhos, sempre presos num coque frouxo, escapavam em mechas rebeldes, emoldurando um sorriso sereno e olhos azuis que transmitiam uma calma inabalável. Era o porto seguro de sua família, a âncora que mantinha a todos firmes em meio às tempestades da vida. Ao seu lado, no gramado bem cuidado, sua filha mais nova, Clara, de 8 anos, ria alto enquanto tentava laçar com um barbante a borboleta que zigue-zagueava pelas petúnias. Mais adiante, o filho mais velho, Miguel, com seus 16 anos, dividia-se entre os estudos de engenharia na Universidade Federal e o auxílio nas tarefas da propriedade. A fazenda Albuquerque, herdada de gerações, era um legado de trabalho árduo e tradição, com suas construções coloniais de pedras e madeira e os campos de cultivo que se estendiam até onde a vista alcançava, sempre geridos com um respeito quase reverencial pela terra. A mesa posta para o jantar, com a toalha bordada à mão por Helena, aguardava o retorno de seu marido, Ricardo, um homem ponderado e dedicado, que administrava com sabedoria o negócio familiar. Do outro lado da extensa cerca viva que delimitava suas terras, João Dutra, um homem de 50 anos com a pele marcada pelo sol e um olhar perspicaz que parecia enxergar além do horizonte, inspecionava uma nova instalação de irrigação. Seus cabelos grisalhos estavam sempre desalinhados, como se ele tivesse acabado de sair de uma ventania, e seus gestos eram rápidos, cheios de uma energia contagiante e, por vezes, impaciente. Era o tipo de homem que planejava o futuro em grandes traços, vislumbrando oportunidades onde outros viam apenas obstáculos. Sua esposa, Sofia, com seus 48 anos, era o contraponto de sua efervescência. Uma mulher de alma artística, cujas mãos criavam peças de arte em barro que adornavam os cômodos mais íntimos de sua casa, conferindo-lhe um toque de aconchego e delicadeza. Seus filhos, o jovem Pedro, de 17 anos, que já demonstrava o mesmo ímpeto empreendedor do pai, e Ana, de 12 anos, com sua curiosidade insaciável e um talento para desvendar os mistérios da natureza, completavam o quadro familiar. A propriedade Dutra, embora vizinha, apresentava uma configuração distinta, com estruturas mais modernas e uma visão voltada para a inovação, sempre com a expansão como um horizonte próximo. As propriedades Albuquerque e Dutra compartilhavam uma linha divisória natural, um riacho sinuoso que serpenteava entre as duas fazendas. De um lado, as construções históricas, a alameda de mangueiras centenárias e o cheiro doce das flores de ipê que floresciam em abundância. Do outro, os galpões de maquinário recém-adquirido, os pastos que se expandiam para novas áreas e o som constante de trabalho e progresso. Era um contraste visual que se refletia nas próprias almas de seus moradores, um convite silencioso a uma convivência forçada, mas que até então se mantinha em tênue equilíbrio. A relação entre as duas famílias era antiga, com a memória de uma amizade que se transformara em uma vizinhança tensa. Ricardo Albuquerque e João Dutra haviam crescido juntos, brincando nas margens do riacho que hoje os separava, filhos de pais que, outrora, compartilhavam um sonho comum de prosperidade para a região. As esposas, Helena e Sofia, embora de temperamentos distintos, também nutriram um laço de afeto em seus primeiros anos de casamento, unidas pela maternidade e pela rotina da vida rural. No entanto, o tempo e as visões de mundo divergentes haviam corroído as bases dessa proximidade, substituindo-a por um respeito distante, quase protocolar, mas sempre à espreita de um deslize que pudesse reacender antigas mágoas. A rotina de cada família parecia um reflexo de suas personalidades. Os Albuquerque seguiam um ritmo mais cadenciado, com horários rígidos para o trabalho na lavoura, as refeições em família e os momentos de lazer, sempre regados por conversas tranquilas e a leitura de bons livros. As tardes de domingo eram sagradas, reservadas para encontros com amigos e familiares, em grandes churrascos onde o riso e a união eram os ingredientes principais. Os Dutra, por outro lado,
viviam em um estado de movimento perpétuo. O dia começava antes do sol nascer e terminava à tarde, com reuniões sobre novos projetos, viagens para feiras de negócios e a constante busca por novas tecnologias. As refeições eram rápidas, muitas vezes improvisadas, e os fins de semana eram dedicados à expansão das terras ou à participação em eventos que pudessem impulsionar seus empreendimentos. As primeiras fissuras na relação, sutis como rachaduras em um muro antigo, começaram a se manifestar nos pequenos detalhes. Helena, com sua serenidade, muitas vezes se via frustrada com a impulsividade de João, que tomava decisões precipitadas sem consultar os vizinhos sobre os impactos que poderiam gerar. Por outro lado, João considerava a cautela excessiva de Ricardo um entrave ao progresso, um apego desnecessário ao passado que impedia a região de alcançar todo o seu potencial. Uma pequena disputa por um trecho de terra às margens do riacho, um desvio acidental de água que impactou a irrigação dos Albuquerque ou um ruído de máquinas que se estendia pela noite Dutra, eram os pequenos sinais de que a convivência pacífica se tornava cada vez mais um exercício de paciência. A tarde de quarta-feira, por volta das 17h, mergulhava a paisagem em tons alaranjados. Uma brisa morna, prenúncio de uma noite abafada, balançava suavemente as copas das árvores. Foi nesse cenário aparente de tranquilidade que o incidente catalisador ocorreu. Um estrondo seco, seguido por um agitar violento das águas do riacho, ecoou pela propriedade dos Albuquerque. A terra tremeu por um instante, um tremor quase imperceptível para quem não estivesse atento. Algo havia sido deslocado, um desequilíbrio súbito e perturbador no ritmo familiar da vida rural. Maria, a mais jovem dos Albuquerque, estava colhendo ervas aromáticas perto da margem quando ouviu o som. Correu em direção ao barulho, o coração acelerado por um misto de curiosidade e apreensão. Ao chegar à beira do riacho, viu uma grande pedra, antes firmemente assentada no leito, agora parcialmente submersa e com marcas de raspagem na terra ao redor. A água, antes cristalina, estava turva e agitada. Ela sentiu um arrepio, não de frio, mas de um pressentimento incômodo, de que algo importante havia mudado. A primeira interpretação que cruzou a mente de Maria foi a de que a pedra havia se soltado naturalmente, talvez uma erosão recente, ou a força da correnteza em algum ponto mais acentuado do curso de água. Parecia a explicação mais lógica para um evento assim, algo que a natureza, em sua imprevisibilidade, poderia causar. Ela sentiu um alívio passageiro ao se convencer dessa hipótese, afastando a ideia de uma intervenção externa. No entanto, a notícia, como um regato que se expande, não demorou a chegar aos ouvidos de sua família. Seu pai, ao ser informado do ocorrido por Maria, olhou para a pedra com desconfiança. Naturalmente, resmungou, observando as marcas na terra que pareciam muito recentes e irregulares para serem apenas obra da água. A semente da dúvida foi plantada, e logo a agitação e a confusão começaram a se instalar entre os membros da família Albuquerque. As suspeitas logo se voltaram para a propriedade vizinha, a dos Dutra. As tensões latentes, os pequenos desentendimentos sobre o uso da água e a constante sensação de ter seus direitos ignorados por aqueles que consideravam mais modernos, alimentaram as primeiras acusações. "Foi alguém daqui?", disse um dos irmãos de Maria, com a voz carregada de raiva. "Só pode ter sido para nos prejudicar, para mudar o curso do riacho." Tentativas iniciais de esclarecimento foram rudimentares. O patriarca Albuquerque enviou um dos seus homens para inspecionar mais de perto a pedra e a margem, procurando sinais de ferramentas ou de atividade humana recente. O homem retornou com um relato vago, mas que reforçou a ideia de que a pedra não havia se movido por meios naturais. A ausência de evidências concretas apenas atiçou a imaginação e aprofundou as desconfianças. O momento em que um diálogo franco e direto com os Dutra poderia ter dissipado o mal-entendido
talvez numa conversa antes que as emoções se sobrepusessem à razão, já parecia ter passado. Aquele instante pairava no ar, denso e sufocante, quando Elias, com a mandíbula cerrada e um olhar que feria mais que palavras, encarou Ricardo. As sombras do fim de tarde dançavam em seus rostos, acentuando a linha de tensão que se formava entre eles. O silêncio era um grito mudo, carregado de anos de coexistência forçada e, agora, de uma acusação implícita que emanava de Elias como um veneno sutil. Ricardo, por sua vez, ergueu o queixo, um gesto calculado de desafio, a sua própria defensiva começando a erigir barreiras invisíveis, mas intransponíveis. Você sabe muito bem o que aconteceu com a pedra, Ricardo. A voz de Elias era um rosnado baixo, cada sílaba pontuada por uma certeza implacável. O seu retorno naquela hora, a sua descoberta, tudo se encaixa de forma conveniente demais para ser coincidência. Ricardo, engolindo em seco, mas com a postura rígida, retrucou. E você acha que eu preciso de uma pedra para me afirmar? Minhas terras falam por mim. Se eu tivesse algo a ver com isso, seria com meus próprios métodos, não com subterfúgios. A defesa, ao invés de desmentir, trazia um peso sombrio, sugerindo um conhecimento do assunto que Elias interpretou como confissão. A troca se acirrou, evoluindo para insultos velados à honra e à dignidade. Um homem de bem não age como um ladrão de sombra. Elias cuspiu, seus olhos fixos nos de Ricardo, transmitindo uma desconfiança profunda, uma certeza de culpa que crescia em cada palavra. Ricardo sentiu o sangue subir, a humilhação queimando em seu peito. E um homem honesto não espalha boatos infundados como uma velha fofoqueira, ele respondeu, a voz embargada pela raiva contida, a insinuação de que Elias era o responsável por espalhar a intriga. Os murmúrios se transformaram em clamores. Os mais velhos de cada família, guardiões de tradições e rancores ancestrais, começaram a tomar partido. Dona Clara, mãe de Ricardo, aproximou-se do filho, colocando uma mão protetora em seu ombro, um gesto que significava lealdade e desafio aos que ali estavam. Do lado de Elias, seu irmão mais novo, Mateus, deu um passo à frente, um punho cerrado visível, ecoando a indignação familiar. A comunidade, que antes observava com apreensão, agora se dividia em facções silenciosas. Em uma tentativa desesperada de apaziguar os ânimos, o padre da vila, São Francisco, aproximou-se, a sua batina negra um contraste com a vivacidade das cores locais. "Meus filhos", ele começou, a voz suave, mas carregada de autoridade moral. "O rancor apenas semeia mais dor. Vamos conversar, buscar a verdade juntos, sem acusar sem provas concretas." A oferta de mediação pairou no ar por um breve momento, um fio tênue de esperança em meio à tempestade iminente. Contudo, o orgulho era um muro mais alto que qualquer desejo de reconciliação. As palavras do padre, em vez de ouvidas, foram interpretadas como um sinal de fraqueza, uma oportunidade para mais um lado impor sua vontade. Elias, com um aceno de cabeça quase imperceptível para os seus, recusou o convite implícito à conversa franca. Ricardo, sim, com um sorriso amargo, retrucou. "Não há nada a provar, padre. A verdade é clara para quem quer ver." A porta para a paz, aberta por um instante, se fechou com um baque surdo. A tarde avançava e, com ela, a escalada para o inevitável. Grupos começaram a se formar, conversas em voz baixa sobre como restaurar a honra e proteger o que é seu ganhavam força. O silêncio da noite que se aproximava não era mais um prenúncio de descanso, mas sim de uma escuridão em que as linhas seriam cruzadas e a violência, talvez, a única linguagem restante para resolver o conflito que o orgulho havia transformado em certeza de culpa. Era o último momento em que um recuo, uma palavra de perdão, ainda poderia ter significado. O aroma doce e amargo do jasmim, antes um bálsamo para a alma em noites tranquilas, agora pairava pesado no ar, carregado de uma tensão palpável.
Foi sob o véu dessa noite que o impensável aconteceu. Um grito agudo rasgou o silêncio, breve e sufocado, seguido pelo som inconfundível de algo pesado se quebrando. Uma pequena loja de doces, um ponto de encontro inocente e repleto de memórias de risadas infantis, tornou-se o palco de uma crueldade sem sentido. A porta de vidro, estilhaçada em 1000 fragmentos, cintilou sob a luz fraca de um poste, refletindo um caos onde antes reinava a familiaridade. O corpo sem vida repousava entre caixas de balas e sacos de confeitaria, um espetáculo chocante que desmentia a natureza pacífica do local. Os restos inertes de um jovem aprendiz que passava por ali em seu caminho para casa após um longo dia de trabalho eram o testemunho silencioso da brutalidade. Não havia motivo aparente, apenas a sorte cruel de estar no lugar errado, na hora errada, uma vítima escolhida ao acaso por um ódio cego que buscava um alvo qualquer para descarregar sua fúria. Quando a notícia se espalhou como fogo em palha seca, o luto tomou conta da família. O choque inicial deu lugar a uma dor lancinante, um vazio que se instalou nos corações e mentes. Mãos tremiam, lágrimas incontidas rolavam, e as palavras de consolo pareciam vazias e insuficientes diante da perda irreparável. A inocência do falecido, sua juventude interrompida brutalmente, tornavam a tragédia ainda mais insuportável. Um peso esmagador que ameaçava afogar qualquer resquício de esperança. Mas o desespero e a dor não tardaram a se metamorfosear. A dor aguda do luto, alimentada pela injustiça flagrante e pela ausência de uma resolução lógica, começou a se transformar em uma sede ardente de justiça. A imagem do ente querido jazendo sem vida se entrelaçava com um anseio por reparação, um desejo primal de que quem causou tanta dor também sentisse a perda. A família, antes um refúgio de amor, transformou-se em um centro de planejamento, o luto se convertendo em uma força motriz para a vingança. Um plano sombrio começou a ser traçado nas sombras, sussurrado entre lágrimas e promessas de retaliação. Não se tratava mais de justiça, mas de equilíbrio, de uma forma distorcida de igualar a balança. As feridas abertas da perda se tornaram as linhas guias para a execução de uma vingança friamente calculada. Cada detalhe era pesado, cada passo deliberado e impulsionado por um senso de urgência que beirava o desespero, um sentimento de que era necessário agir antes que a dor se tornasse insuportável demais para suportar. O ato foi rápido, brutal e deixou um rastro de desolação semelhante ao que o havia desencadeado. A retaliação, embora destinada a punir os culpados, reverberou em toda a comunidade, um eco sombrio que expunha a fragilidade da paz outrora existente. As consequências, visíveis na ausência de quem se foi e no terror que se instalou, eram mais eloquentes do que qualquer descrição explícita. A comunidade inteira sentiu o impacto, a notícia se espalhando, gerando murmúrios de horror e indignação. A atmosfera mudou irrevogavelmente. O que antes eram divergências latentes e desconfianças veladas, agora se cristalizou em uma hostilidade aberta. A violência não era mais um sussurro no escuro, mas um grito de guerra ecoando pelas ruas. A comunidade, dividida entre o apoio à vingança e o repúdio à violência, viu-se enredada em um conflito que parecia ter superado qualquer capacidade de controle. O ponto de não retorno havia sido cruzado, e a guerra, em toda a sua terrível glória, estava declarada. A segunda morte, um jovem comerciante que apenas buscava apaziguar os ânimos, caiu sem vida na praça central. Poucas horas depois, a terceira vítima, uma professora aposentada que tentou intervir em uma briga, foi brutalmente atacada. O choque inicial transformou-se em um pânico gelado. As vidas interrompidas não pertenciam aos lados em conflito, mas a pessoas comuns, as mesmas que até então tentavam manter a paz. O sangue derramado nas ruas era um aviso sombrio. Ninguém mais estava seguro. O impacto na comunidade foi devastador. As ruas, antes vibrantes, tornaram-se desertas após o cair da noite. O medo se instalou, palpável, sufocante.
Famílias se fechavam em suas casas, trancando portas e janelas, sentindo-se presas em uma teia de violência que não escolheu lados. A desconfiança pairava no ar, cada olhar era avaliado, cada silêncio interpretado como uma ameaça. O outrora pacífico convívio social desmoronava sob o peso do terror. As autoridades, inicialmente relutantes em se envolver diretamente, viram-se obrigadas a agir. Patrulhas foram intensificadas, postos de controle foram erguidos nos acessos da cidade. Delegados e soldados tentavam impor a ordem, buscando dialogar com os líderes de ambos os grupos, impondo toques de recolher rigorosos. Pareciam exércitos em miniatura, mobilizados para conter uma maré crescente de desespero e fúria, mas a complexidade da situação os deixava impotentes. A lei e a ordem se mostraram frágeis diante da voragem da vingança. As tentativas de mediar, de prender os responsáveis, de impor punições, foram recebidas com desprezo ou violência direta. Os acusados desapareciam, os informantes eram silenciados e a própria autoridade era vista como um obstáculo, não um protetor. Cada ação oficial parecia apenas atiçar ainda mais o fogo, tornando o problema mais complexo e a resolução mais distante. Em meio ao caos, as famílias começaram a se preparar para o pior. Armas foram desenterradas, suprimentos foram estocados, planos de fuga foram traçados. Mas a verdade dura era que não havia para onde fugir. As casas se transformavam em fortalezas improvisadas. A realidade cruel era que a sobrevivência, agora, dependia de estar preparado para a guerra total. O luto pelas vidas perdidas dava lugar a uma determinação sombria de proteger os que restavam. Uma última tentativa de paz foi orquestrada. Um conselho comunitário improvisado, formado por anciãos respeitados e figuras neutras, convocou os líderes de cada facção para um encontro final. Um ultimato foi apresentado, um cessar-fogo imediato, uma comissão de reconciliação. Mas as palavras de paz soavam ocas, perdidas no rugido da guerra iminente. O tempo para o diálogo havia passado e a proposta foi sumariamente ignorada. O silêncio que se seguiu à rejeição da paz foi ensurdecedor. Não havia mais espaço para negociações. Era um reconhecimento mútuo e terrível. A luta seria até a morte. As primeiras horas do amanhecer viram as fileiras se formarem. De um lado, a fúria cega da vingança, do outro, a defesa desesperada de suas casas e vidas. O horizonte, outrora um símbolo de esperança, agora se tingia de um vermelho ameaçador, prenunciando o confronto final. O mundo parecia ter descido a um estado de apocalipse iminente, onde apenas o mais forte ou o mais desesperado sobreviveria. O campo de Valéria, um vasto prado outrora verdejante, agora pisoteado e marcado pelas formações militares, seria o palco sombrio. O céu, de um azul pálido e indiferente, prometia um dia escaldante, sem nuvens que pudessem oferecer um alívio momentâneo. As primeiras luzes do sol mal despontavam, lançando sombras alongadas que distorciam as figuras dos guerreiros, conferindo-lhes uma aura fantasmagórica. O ar carregava um silêncio tenso, pesado com o presságio do que estava por vir. À frente das linhas, em formação cerrada, de um lado avançavam os Vinari, liderados pelo temido capitão Teron, seus 50 guerreiros mais leais em formação de cunha. Do outro, os habitantes de Valéria, comandados pela implacável comandante Elara, com seus 120 aldeões e guardas armados com uma mistura de ferros de forja e lanças improvisadas, formavam uma muralha de desespero. Um murmúrio baixo, composto por juramentos e preces, ecoava entre as fileiras, um prenúncio da tempestade. O primeiro movimento foi um grito de guerra uníssono, rompendo o silêncio. Teron, montado em seu corcel negro, liderou o ataque, sua lança apontada para o centro da defesa. Elara, de pé na retaguarda, observava com os olhos fixos, cada fibra do seu ser vibrando com a adrenalina e a gravidade do momento. A colisão foi brutal, um choque de aço contra aço, gritos de dor misturados a uivos de raiva.
A formação em Cunha dos Vinari tentava romper a linha de Valéria, enquanto os aldeões lutavam com a tenacidade de quem defende seu lar, cada golpe desferido com a força da necessidade. Em meio ao caos e à fúria, os protagonistas do conflito sucumbiram. O capitão Teron, em um acesso de bravura imprudente, avançou demais, sendo cercado e caindo sob o peso combinado de flechas e golpes. A comandante Elara, ao ver a queda de seu adversário, sentiu um breve instante de triunfo, mas a alegria foi efêmera. Um projétil desviado, vindo de uma das extremidades do campo, a atingiu no peito, silenciando sua liderança e a esperança de sua gente no instante seguinte. O combate se extinguiu não com um clímax heróico, mas com um suspiro de exaustão e desolação. Os Vinari, sem seu líder e com as baixas aumentando, recuaram desordenadamente. Os habitantes de Valéria, esgotados e atordoados, observavam o silêncio que se instalava sobre o campo. Dos 50 guerreiros Vinari, 27 não se levantariam mais. Entre os 120 defensores de Valéria, 52 jaziam mortos, muitos deles sem sequer terem erguido uma arma em defesa. Os sobreviventes, com corpos marcados por ferimentos superficiais e profundos, sentiam um vazio insuportável em seus corações. O olhar de um jovem aldeão cruzou o de um Vinari ferido, e em ambos os rostos residia a mesma perplexidade, a mesma dor. A guerra que parecia tão necessária, tão justificada, agora se revelava em sua essência mais cruel. Era apenas um rastro de destruição e sofrimento, um fardo pesado que agora teriam que carregar. A vastidão do campo, antes um símbolo de vida e sustento, agora era um mosaico de morte e destruição. Corpos jaziam espalhados em posições grotescas e o cheiro de sangue e terra revolvida pairava pesado no ar, uma lembrança constante e sombria do custo da violência. A futilidade do conflito pairava sobre os poucos que ainda conseguiam se manter de pé, uma verdade amarga e inegável que se instalava em suas almas. 3 dias após os funerais, enquanto o sol tímido tentava perfurar as nuvens pesadas, a verdade sobre o catalisador daquela tragédia finalmente veio à tona, sussurrada por um mensageiro exausto de um vilarejo vizinho. A carta que ele carregava, manchada e amassada, revelou que o ataque iminente, que desencadeou toda a fúria e o derramamento de sangue, foi, na verdade, um grito de socorro desesperado de um grupo de exploradores perdido, confundidos com invasores por uma comunicação falha e desinformação disseminada em tempos de desconfiança. Todo o sangue derramado, todas as vidas perdidas, basearam-se em um terrível mal-entendido sobre a origem de um pequeno incêndio avistado à distância, interpretado como um sinal de agressão em vez de um pedido de ajuda. Os sobreviventes, outrora guerreiros endurecidos, agora carregavam em seus rostos a marca indelével da desolação. As famílias que não perderam entes queridos viram seus lares devastados, a esperança esmagada sob o peso da culpa e do remorso. As crianças, antes cheias de risos que ecoavam pelas plantações, agora sussurravam em cantos escuros, assombradas pelas imagens da carnificina. A comunidade, outrora próspera e unida, mergulhou em um silêncio sepulcral, a confiança mútua corroída pela amarga constatação de que haviam se destruído uns aos outros por nada. A terra, antes fértil, agora parecia chorar, seu solo empapado pelas lágrimas e pelo sangue daqueles que ali jaziam. Hoje, quando a primeira flor desabrocha no campo onde antes jaziam os mortos, lembramos que a natureza humana é frágil e suscetível à sombra do medo e da desinformação. A lição universal, gravada a fogo em nossos corações, é que a comunicação aberta e a busca pela verdade são os escudos mais poderosos contra a guerra. Em tempos de incerteza, onde a desconfiança pode facilmente se transformar em hostilidade, devemos sempre questionar, sempre ouvir, e nunca permitir que o pânico ou a preconcepção nos cegue para a possibilidade de um erro trágico. Essa lembrança serve como um farol,
Um aviso sombrio da necessidade constante de empatia e compreensão em um mundo onde a linha entre o agressor e a vítima pode ser assustadoramente tênue.